paz do Senhor, povo de Deus. Você está no Minuto EBD, um minuto de estudo com você. E hoje iremos adentrar na lição de número 2, os preparativos para a conquista. Tem por data 13/1/2019. Então, nessa lição de número 2, nós veremos algumas coisas que foi necessária o povo de Israel não somente se adaptar, mas fazer, ok? Lá no deserto. Texto do dia. Os filhos de Israel assentaram as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Síntese. O povo de Deus deve viver em unidade, santidade e também deve conhecer a sua força, preparar-se para os embates da vida, sabendo que especialmente que a vitória vem do Senhor. A própria síntese já falou tudo, que o povo de Israel, eles foram tirados do Egito, eram escravos lá no Egito, porém ao saírem do Egito, não eram mais escravos, foram chamados para serem príncipes. Mas como já citei na lição anterior, Deus não vai te tirar do Egito para te levar para Canaã e você vai chegar lá rapidinho. Não, vai demorar um pouco, você vai passar pelo deserto e lá no deserto você vai enfrentar algumas coisas. E na lição de hoje nós veremos como é que foi essa preparação e veremos também alguns sensos, como por exemplo o senso de pertencimento e o senso para a guerra, que foi fundamental para que o povo ali conseguisse entrar em Canaã, porque ao longo do deserto eles travaram algumas batalhas, então o senso para a guerra foi essencial. Introdução. Os israelitas permaneceram no deserto do Sinai após a história narrada em Êxodo, mas o lugar da manifestação de Deus tinha migrado do monte para a planície, onde estava o tabernáculo erguido um mês antes. Êxodo capítulo 40, versículo 17. Nesse cenário, Deus levantou líderes para guiar o seu povo, Moisés e Arão, e um líder de cada tribo de Israel. O Senhor mencionou-os nominalmente, declarando que eles seriam príncipes das tribos de seus pais. Ok, então nós vemos aqui que no início no livro de Números, Deus pede para que Moisés faça a contagem de quantos varões tinham acima de 20 anos, justamente para o censo para a guerra, que é o que nós veremos no tópico 1, no subtópico 1, ok? Mas Moisés não estava sozinho, Arão estava auxiliando e além disso, um líder representando cada tribo. Além de ser chamado para representar cada tribo, era considerado príncipe da tribo, ok? Então Moisés não estava ali sozinho, tinha alguém ali para o auxiliar, ok? E algo que nós temos a destacar, deixa na curiosidade, daqui a pouco vocês vão ver. Tópico 1, criando a ordem social. Subtópico 1, censo para a guerra. O livro de Números começa com o Senhor terminando a contagem dos israelitas aptos para a guerra. Algo bastante curioso que nós temos acerca do censo para a guerra é que, primeiro, isso não foi ideia de Moisés, mas sim foi uma ordem que Deus deu a Moisés. Ou seja, nem passava pela mente de Moisés realizar um censo para a guerra, ou seja, realizar uma contagem para a guerra, mas sim foi algo que Deus falou para Moisés fazer. Então logo essa ideia veio de Deus. Deus já sabia que ia dar essa ordem para Moisés e que através dessa contagem que Moisés iria realizar, iria então formar os exércitos, porque era um exército de cada tribo, porém na guerra eles se uniam e lutavam contra o inimigo. E esse censo para a guerra, essa contagem era necessária para saber quantos estão aptos para ir à guerra e quantos não estão. Ok? O censo para a guerra. Já vimos que não foi ideia de Moisés, mas sim foi uma ideia de Deus. Então Deus dá ordem para Moisés para que ele faça essa contagem. E nessa contagem iria incluir, é claro, os homens, porque as mulheres e as crianças não eram contadas. E ainda mais que era o censo para a guerra, né? Não fazia nem sentido as mulheres e as crianças entrarem. Então nós vemos que o censo para a guerra foi a contagem de homens acima de 20 anos aptos para a guerra, ou seja, todo aquele que pudesse lutar, que tivesse condição
estaria nessa contagem. E no livro de Números também, acerca do censo para a guerra, nós vemos não somente que Deus dá essa ideia para Moisés, dá essa ordem para que ele faça a contagem, mas também o porquê é importante essa contagem. Vamos parar para pensar o porquê essa contagem foi importante para aquele povo. Sabe por quê? Porque aquele povo, eles foram tirados do Egito, porque lá eles eram escravos. Mas esse povo foi levado para o deserto, e lá no deserto eles não conheciam a força que eles tinham. E quando eu falo força, eu falo no aspecto físico, porque o exército de Israel foi um grande exército com grandes batalhas e vitórias. E também quando eu falo de força, eu falo da força que não era ali algo mais físico. Era algo não só físico, como a força também que vinha de Deus. Porque nós vemos na narrativa, na história do povo de Israel, que eles só ganhavam as batalhas que o Senhor estava com eles. Ou seja, aquelas batalhas que o Senhor não estava junto, eles não ganhavam, eles perdiam. Logo então nós temos como exemplo isso, Números capítulo 14, versículo 39. Quando o exército é derrotado. Ou seja, era uma força que o povo ali de Israel não conhecia. Força não só física, mas principalmente a força que vinha do Senhor. Para que eles pudessem ir para a batalha, ganhar e sair vitoriosos. Estar no deserto não inclui somente uma longa caminhada. Não, eles teriam que batalhar no deserto. Porque o povo de Israel foi chamado para possuir Canaã. Porém, do Egito até Canaã, teria algumas nações que eles teriam que enfrentar o exército daquelas nações. Vencer aqueles inimigos. Porque esses inimigos possuíam tal cidade e o povo de Israel ia chegar lá, ia entrar em guerra com eles e iria tomar aquela cidade. Então, o exército de Israel teve que enfrentar alguns inimigos, alguns exércitos. Por isso era necessária a preparação daquele povo. Retornando. Então eles só venceriam a luta se Deus estivesse com eles. Caso contrário, eles perderiam. E era importante a presença de Deus estar com eles. Aquela força vinda de Deus. Não só para eles ganharem a guerra, mas tem a condição também. Nós vemos lá em Números 14, versículo 39, quando eles perdem. Eles não só perdem, são feridos, mas passam vexame na frente do inimigo. Olha que coisa feia. Além de perder, além de ser ferido, passavam vexame na frente do inimigo. E a própria Bíblia relata. Então, quando eu falo de força, não somente tomando o aspecto físico, mas principalmente a força divina, que era a força de Deus para com eles. Então, se Deus estivesse com eles, eles venciam. Se Deus não estivesse, eles não venciam. E além de não vencer, perder, eram envergonhados na frente do inimigo. Subtópico de número 2. Censo sem discriminação. O subtópico se chama censo sem discriminação, porque todos aqueles que estivessem aptos para a guerra, eles iriam para a guerra e lá Deus ia trabalhar com a vida deles. Deus ia usar eles. Ou seja, era somente estar apto e ter disposição para ir para a guerra. Quando chegassem lá na guerra, na peleja, Deus já estava cuidando de tudo. Ou seja, Deus usaria eles na peleja, na guerra. Mas era necessário somente todo aquele que estivesse apto ter disposição para ir para a guerra. Então aí nós vemos disposição para ir para a guerra. Temos também assumir uma posição a qual eles nem imaginavam, que é a posição de guerreiro. Lá no Egito eles eram escravos, vieram para o deserto, mas eles não tinham noção, já falei, da força, e também não tinham noção que poderiam se tornar guerreiros. E Deus então, ao trazer essa contagem, faz eles terem a noção de que eles têm capacidade para ir para a guerra, para lutar. Porém, se Deus estiver com eles, eles serão vencedores. Caso contrário, não. E a posição de guerreiros. Posição essa que vem juntamente quando eles vão para a guerra. Então, eu estou apto, eu me dispus a ir para a guerra, já era, eu sou o guerreiro. Mas é muito importante lembrar que a presença de Deus faz toda a diferença, ok? E
dá para nós fazermos uma aplicação para o dia de hoje. Todos aqueles que estivessem aptos, ou seja, não basta somente estar apto, tem que ter disposição. E fazendo a aplicação nos dias de hoje é a mesma coisa. Você que é trabalhador do reino de Deus, ou melhor, você que é filho de Deus, você está apto, você tem condição de ir, você tem saúde de ir, beleza? Então basta o que agora? Disposição. Disposição para ir, porque o resto o Senhor se capacita. E assim como o povo naquela época para lutar, a presença de Deus era fundamental, nos dias de hoje a presença de Deus não só é fundamental, mas também é essencial para tudo que fizermos. Estamos aptos, beleza? Temos iniciativa, temos coragem, temos disposição para ir, beleza. Mas se a presença de Deus não estiver junto, aquilo que você fizer não prospera. Então, chame a presença de Deus para tudo aquilo que você for fazer. Independente de ser coisa pequena ou ser coisa grande, chame Deus para o negócio, que com certeza você será vencedor naquilo que estiver fazendo ou que for fazer. Subtópico de número 3. Senso organizacional. Então nós vimos no subtópico de número 1, que foi o senso para a guerra, que foi a contagem. Subtópico de número 2, o senso sem discriminação, ou seja, todos que estivessem aptos e com disposição. E aqui nós vemos senso organizacional, onde nós conheceremos um dos atributos de Deus, que é a sua organização. E por que a organização é importante naquilo que Deus está comandando? Em outras palavras, porque a organização faz parte de Deus e deveria fazer parte também das coisas de Deus, porque o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, nós vemos que ele é um Deus organizado. Então, aqui no senso organizacional, no subtópico 3, vai falar da ordem em que aquele povo deveria se estabelecer. Não somente quando acampassem, mas também quando estivessem em marcha. Então, no meio ficaria o tabernáculo e ao redor, cada tribo tinha a sua posição de ficar. Ou seja, eles eram um povo organizado, porque Deus estabeleceu isso. Deus pediu para que eles se organizassem, Deus estabeleceu uma ordem. Então, o tribo tal fica daquele lado, o tribo tal desse lado. E quando eles fossem levantar para marchar, era da mesma forma. Cada tribo em seu lugar. Aí nós vemos a organização. E o que nós podemos extrair desse subtópico é que Deus, ele não é um ser de improviso. Ele não é um ser que faz as coisas de qualquer jeito. Ele é um ser organizado. Prova disso, a própria história dos hebreus no deserto. Que lá Deus estabeleceu uma ordem para cada um deles. Deus organizou o que antes não estava organizado. Ok? Então isso daí também partiu de Deus. Ordens de Deus dadas a Moisés, e Moisés passou para o povo. Então Deus ali resolve organizar o seu povo. E assim como Deus não é um Deus de improviso, muito menos um Deus desorganizado, ele é um Deus organizado, as coisas dele também devem ser feitas dessa forma. Seja na igreja ou seja no deserto. O importante é que sejam organizadas. Vamos agora para o tópico de número 2. Subtópico de número 1. Senso de pertencimento. O que nós veremos no senso de pertencimento? Senso de pertencimento serviu para aquele povo para saber da onde eles pertenciam. A que tribo você pertence? A tribo de Judá? Então fica ali próximo da bandeira da sua tribo, perto da sua tribo. Ou seja, Deus não deu uma ordem para cada um acampar em certo lugar e quando for marchar, partir desse mesmo lugar? Ok? Então quando você for acampar, você vai acampar, você é da tribo de Judá? Acampa perto da tribo de Judá. O senso de pertencimento leva eles a saberem da onde eles são. Algo também que nós iremos ver aqui nesse subtópico é de como funcionava a vida no acampamento. A vida no acampamento deveria
deveria funcionar da seguinte maneira: deveria ser uma vida comunitária, ou seja, um ajudando o outro, um prestando serviço ao outro. E a base que nós temos para isso é o próprio mandamento que Deus deu: amarás o próximo como a ti mesmo, ou seja, uma vida comunitária, uma vida servindo ao próximo. Então, precisou de algo? Estou aqui, vou te ajudar. E assim diante. Ou seja, devido à sua vida comunitária, se preocupando em ajudar os outros, não se preocupando com você mesmo. Se preocupar com você é legal, mas tem pessoas também que precisam disso. Deveria ser uma vida comunitária e não ter espaço para o egocentrismo. Ou seja, eu só me preocupo comigo, só minhas coisas que importam. Não, tá errado. Eu devo não só me preocupar com as minhas coisas, mas também com as coisas que se referem ao meu próximo. Isso é ter uma vida comunitária. E Deus já tinha dado um mandamento lá atrás: amarás o teu próximo como a ti mesmo, visando o que eles viveriam, a vida deles no acampamento. Que deveria ali ser uma vida para servir o próximo. Subtópico de número 2, senso de serviço. Vamos pegar essa palavra, serviço. Lá no Egito, eles eram escravos, eles serviam os egípcios. O povo que estava no deserto, só sabia aquela maneira de servir. E não era nenhum trabalho ali regulamentado, eles eram escravos. Escravos, não era um trabalho regulamentado. E Deus traz eles para o deserto. E no deserto, Deus quer que eles aprendam outra forma de serviço, outra forma de trabalhar. E que forma seria essa? Não somente a forma comunitária que nós já falamos, servir ao próximo, mas também servir a Deus. Logo então nós vemos que eles deveriam não somente servir na horizontal, mas também na vertical. Ou seja, até para servir era necessário ali uma habilidade, pois aquele povo saiu do Egito, eles não sabiam o que era servir o próximo, aquele que está do seu lado, e também não sabia o que era servir a Deus. E se nós formos examinar, servir ao próximo e servir a Deus, logo então nós temos o formato de uma cruz. E por incrível que pareça, aplicando para os dias de hoje, esse senso de serviço, nós devemos tomar cuidado com ele e devemos procurar fazê-lo de forma minuciosa, pois é muito fácil ser filho de Deus, ser crente, cristão, sei lá como você chama, e não ter esse senso de serviço. Ou falar que tem o senso de serviço, mas você é um ser egocêntrico que só pensa em você, seu irmão tá do seu lado passando fome e você não faz nada. É muito fácil falar que é filho de Deus assim, mas Deus, ele chama o seu povo para servir. Deus chama o seu povo e ensina o que é serviço. E esse serviço tem o formato da cruz. Por quê? Porque não é somente servir o que está do seu lado, mas também servir a Deus. Logo, se você faz um e não faz o outro, você não serve. Você não presta serviço. Agora, se você faz os dois, Deus continue abençoando a sua vida. Assim, então, você presta um serviço. Subtópico de número 3, senso de reverência sacerdotal. Neste subtópico nós iremos falar sobre os levitas. Levitas eram aqueles da tribo de Levi e que faziam o serviço no tabernáculo. E eles tinham o privilégio por só fazerem o serviço do tabernáculo. Logo então esse povo, levitas, eles não iam para a guerra e eles também não trabalhavam. Eles faziam só as coisas sacerdotais, as coisas do tabernáculo. Eles cuidavam dessas coisas, exclusivamente dessas coisas, e também da manutenção das festas que aquele povo tinha. Ok? Tópico de número 3, cuidando da vida espiritual. Subtópico de número 1, a importância dos levitas. No 3, nós falamos no senso de reverência. Esse senso de reverência é para falar que todo aquele povo tinha uma certa reverência pelos levitas, porque eles eram povos separados para fazer serviços
do tabernáculo. No subtópico de número 1, nós iremos ver a importância que essa tribo, a tribo de Levi, logo os levitas, tinha para o funcionamento ali de Israel. Primeiramente, eles faziam ali o que os outros não faziam. Ou seja, enquanto os outros estavam cuidando da guerra, cuidando dos animais, cuidando de outras coisas, os levitas faziam as coisas ali no tabernáculo, preparavam as festas e serviam não somente o tabernáculo, mas também todos aqueles que iam ao tabernáculo, eles também serviam. E eles tinham a função de ensinar o povo. Então o Senhor separou a tribo de Levi para fazer somente as coisas do tabernáculo, cuidar de festas e também ensinar o povo. Ensinar o que ao povo? A lei. Então os levitas eram responsáveis por isso. E cuidar das festas que o povo de Israel ali tinha. Várias festas. Parte 2, vida espiritual no centro. Nesse subtópico vai falar sobre a tenda da congregação. A tenda da congregação, Deus deu a ordem para que a tenda fosse estabelecida no meio. Lembra que lá nós falamos sobre o censo organizacional, onde cada tribo deveria ficar localizada? Isso mesmo. Até a tenda da congregação deveria ter um local fixo. Não só para ficar ali acampada, mas também quando estivesse em marcha. Deveria estar no meio a tenda da congregação. E vai falar que na revista, independente do arraial estar em andamento ou não estar, ou seja, se o povo estivesse andando ou se o povo não estivesse andando, estivesse parado acampado, a tenda da congregação era necessário estar no meio. E qual a aplicação que nós temos para isso? A tenda da congregação representa o Senhor. E a aplicação que nós temos para isso é que o Senhor deve estar no meio de todas as coisas e que todos os olhares devem estar voltados para o Senhor. Por quê? Porque lá naquela época, cada tenda ficava no seu local, nós já sabemos disso. Porém, ao saírem de suas tendas, eles se deparavam com o quê? Com a tenda da congregação, com o tabernáculo. Estava lá no meio. Todos os olhos voltados para ela. E a revista vai falar assim: a vitória acha-se em permitir que o Senhor ocupe o lugar mais nobre, o centro de tudo. Ou seja, naquela época a tenda ocupava o meio, o centro ali do arraial. Mas, como a tenda representa o Senhor nos dias de hoje, o lugar mais nobre deve ser o centro. E o Senhor deve estar no centro. No centro do quê? No centro de nossas vidas. Subtópico de número 3. Vivendo para servir. Deus mostra para os hebreus a necessidade dos hebreus viverem no centro de sua vontade. E também Deus ensina a eles a servirem, não somente a Deus, mas também ao próximo. Esse é o vivendo para servir. O Senhor ensina esse novo padrão para ele. Aquele povo servia no Egito de uma forma, pois lá eles eram escravos. Porém, quando Deus tira eles do Egito e traz para o deserto, novas regras, novas condutas, novas regras estabelecidas por Deus e também algumas coisas a mais que Deus tem para ensinar para eles. E uma dessas coisas é o modo de servir, uma servidão diferente. Então o Senhor ali ensina um modo de servir diferente e mostra que agora eles servem ao Deus de Israel, a um Deus que é santo, é organizado, e seriam necessários eles alinhar essas duas coisas, o serviço e a santidade. Pois o Deus que eles passariam a servir, o Deus de Israel, era um Deus que prezava tanto a santidade quanto o serviço. E para eles se atentarem não só no modo que eles estavam servindo, mas não se preocupar muito com o serviço e esquecer a santidade. Não, os dois deviam caminhar lado a lado. Você vai servir o próximo, vai servir a Deus, tá bom, mas cadê a santidade? A santidade tem que estar alinhada ali. Se tiver um e não tiver o outro, muito serviço e nenhuma santidade, não rola. Se tiver muita santidade e nenhum serviço, também tem alguma coisa estranha faltando. Então Deus mostra aí o equilíbrio, vivendo para servir. Então você vai viver para servir, Deus já te ensinou como é o serviço para com o próximo e para com Deus, mas também Deus te deu parâmetros para você conseguir ter uma vida em santidade. Então já que é vivendo para servir, vivendo também para ser santo, porque o Deus de Israel é um Deus santo.
Então aí o equilíbrio entre serviço e santidade. Conclusão. Como visto, os preparativos da viagem no deserto incluíam organização, estratégia, sentimento de unidade entre as tribos, mas principalmente o desenvolvimento de um profundo senso de compromisso do povo com Deus e a sua palavra. O Senhor tinha chamado o seu filho do Egito e por isso estava ensinando-o a andar e dando-lhe mantimento, mas quanto mais o atraía, mais se ia de sua face. Oséias, capítulo 11, do 1 ao 4. E essa foi a lição de número 2, os preparativos para a conquista. Espero que vocês tenham gostado da lição. Deixe já o like aí embaixo, pois ajuda muito. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima lição. Deus abençoe.